Eu estou gravando esse vídeo enquanto esse aparelho que está aqui servindo como câmera, um iPhone 5, está sendo atualizado para o iOS 10. E aí eu resolvi falar sobre uma coisa aqui para você, na verdade confessar um negócio. Eu sou fascinado por atualizações de software. E aí eu quero te falar um pouco do porquê que talvez isso aconteça. Então, hoje eu sou coach, mas por muito tempo na minha vida eu fui o cara do software, o garoto dos softwares. Ganhava a vida fazendo programas. Então, lá com 12 anos de idade, imagina isso. Hoje com 12 anos seria uma coisa normal, mas lá em 1986, com 12 anos de idade, naquela época em que não existia a internet, não tinha amigos com computadores, não existiam livros para ensinar a criar software, existia na época um ou dois no Brasil, eu comecei a criar softwares. Uma época em que o Windows ainda nem pensava em existir, não tinha nada, era uma tela preta e na verdade não era nem a preta e verde ainda, porque ainda era na televisão, era ali um preto e branco, mas enfim, uma hora eu faço um outro vídeo só para contar isso. E aí, naquela época eu comecei a criar softwares. E aí fui trabalhar em uma empresa criando softwares como programador, em outra, analista de sistemas e tudo mais. Sei que eu cheguei no Corinthians e os meus primeiros anos lá, eu continuei dessa forma, criando software. A minha missão, a minha função dentro do departamento de futebol era organizar aquilo tudo que não tinha absolutamente nenhum controle, criando sistemas. Então naquela época eu criei absolutamente sistema para tudo o que acontecia ali dentro. Um grande software, na verdade, com vários módulos integrados, com tudo que o jogador fazia num treino, num jogo, numa recuperação de uma lesão, tudo que cada profissional fazia, as avaliações fisiológicas, análise de desempenho e tudo mais, enfim, aquilo ali tinha a função de organizar, cruzar as informações. Mas isso para falar que eu fiquei muito tempo da minha vida ligado a software. Ainda sou hoje, mas hoje eu só sou nessa área. Pelo menos como programador, eu sou muito mais um ex-programador teimoso, que às vezes faz alguma coisinha por ali, só que isso obviamente me dá uma facilidade imensa para, às vezes, fazer uma integração de ferramentas, às vezes usar uma coisa ou outra, descobrir como usar algum sistema, como melhorar algum sistema. Então, você não tem ideia do que dá para fazer com software. Se você está aí, por exemplo, num Word, no Excel, estiver num PC, se apertar ali o Alt F12, vai entrar numa tela em que você consegue ter ali acesso ao VBA, que é o Visual Basic, dentro do Word, do Excel, que você consegue fazer umas coisas inimagináveis por ali. Mas aí, emendando essa ideia, vou te falar uma coisa que eu acho. Qualquer criança deveria aprender a criar software. A gente não aprende umas baboseiras na escola, então desculpa os professores por aqui, eu não vou nem citar uma ou outra baboseira, mas algumas coisas que a gente nunca mais na vida vai usar. De repente não é baboseira para quem vai para aquela área, mas poderia aprender lá na faculdade, enfim, não vou entrar nessa questão agora. Eu aprendi um monte de coisa, eu diria que a maioria, que eu nunca mais usei na vida. E se eu tivesse aprendido, na verdade eu aprendi, mas eu aprendi porque eu quis, porque meu pai me ajudou a criar software naquela época, mas se as outras crianças tivessem aprendido a criar software, elas teriam aprendido a pensar de uma maneira mais lógica, a de repente juntar uma ideia com outra, a fazer algumas condições por ali. Você não tem ideia de como criar software ajuda a pensar, ajuda a raciocinar. Então, eu acho e coloco aqui até como sugestão para quem tem filhos, e eu sei que é difícil, porque às vezes eu tento também ensinar os meus e nem sempre eles querem. Uma hora ou outra eu até consigo colocar um programa, alguma coisa, que eles começam ali devagarzinho, mas é difícil criar aquele gosto. Mas a escola deveria, em algum momento, colocar programação para as crianças, para fazer com que quem nunca programou comece a programar. E então, voltando à questão, eu sou fascinado por atualização de software, fascinado, tanto que o celular está aqui atualizando, se parar de repente vai ser porque terminou aqui o download e aí vai começar a rodar ali a atualização e simplesmente por ansiedade minha eu resolvi colocar para baixar antes de gravar o vídeo. Mas e aí, é interessante uma questão. Hoje eu sou coach. O que um coach faz, na verdade, no final das contas? Entre aspas, ele atualiza o software da pessoa. Ele atualiza a forma de pensar, ele dá um jeito de levar uma nova maneira, de mexer ali alguns neurônios
para acertar algumas coisinhas, para eliminar algumas das crenças negativas, para potencializar o que a pessoa já tem de bom. Então, estou aqui para dizer que no final das contas eu acabo continuando programando, só que agora as mentes, né? O software para mim, e aí voltando lá para os computadores, o software para mim é a alma daquilo. O software aqui nesse celular, que é esse software que está gravando isso, que eu consigo apertar um botão e clicar em alguma coisa, abrir um app, isso é a alma de um aparelho. O aparelho em si ele é só o corpo e o software é que traz vida para aquilo tudo. Então por isso eu admiro tanto esses programadores. Eu tenho orgulho de ter sido programador, desenvolvedor de software. Essas pessoas, elas criam o que acontece ali no seu carro dentro da injeção eletrônica, elas criam o que acontece cada vez mais nos aparelhos todos que você usa. Então, criar software é uma arte pura, eu considero realmente. Isso aí é uma coisa artística, você pegar um negócio do nada, do branco ali total e começar a colocar código e criar aquilo com a sua cara, com o seu jeito. Então, só parei para gravar para dizer como eu sou fascinado por atualização de software, não consigo esperar uma atualização, inclusive tenho que falar tchau porque tá dando o finalzinho do download por ali, tá acabando e daqui a pouquinho vai apagar, aparecer a maçãzinha, atualizar e amanhã eu faço um novo vídeo já num novo software. Te espero por aqui, curte, compartilha.